E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso canal Licitação e Gestão, um canal dedicado a essa área de licitações e contratos administrativos. É uma área complexa, mas é interessante e intrigante. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, tá? Eu sou servidor público federal há mais de 25 anos e eu leciono nessa área desde 2013. Não quer dizer que eu sempre lecionei nessa área, tá? Já fui professor de outras áreas também, gosto de lecionar. E qual que é o assunto de hoje? Qual que é o nosso tema? Nossa treta de hoje? A nossa treta é: eu tenho medo da minha licitação dar errado. O que fazer? Então vamos lá. Já deixa o seu like aí e fique comigo aqui, porque depois da vinheta a gente começa para valer. Vamos lá. Bom, gente, é isso. Hoje nós vamos falar da preocupação da licitação dar um problema, dela fracassar, dela ser deserta, dela ter um problema mais sério, E você não quer que isso aconteça, não é verdade? Então, o que deve ser feito para que a licitação não fracasse? Então, eu listei alguns pontos aqui, alguns itens que eu refleti e trouxe aqui para vocês para a gente poder conversar. O primeiro ponto é a dica, que eu vou dar para vocês, que é o que me guia, que sempre me guiou, na minha carreira pública, eu prefiro pecar tentando, tá bom, gente? Eu sou assim. E isso sempre deu muito certo na minha carreira, Eu prefiro pecar tentando do que ficar na inércia. Então, pessoal, sai da inércia, arregaça a manga, vai à luta. Eu acho que a gente tem que ser ativo, a gente tem que procurar resolver o problema e gerar bons resultados. Então essa é a primeira dica a ser dada, tá bom? Obviamente não estou falando para você aqui eu vou fazer qualquer coisa e tal. Não, não é isso. Você vai estudar, Quando eu falo arregaçar a manga, não é você fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Você tem que se preparar, não é verdade? Agora, eu tenho medo de ser responsabilizado. Gente, pelo amor de Deus, lá no artigo 5º, da Lei 14.133 de 2021, no finalzinho lá do artigo 5º, ele fala para a gente observar as normas da LINDB, O que está lá dentro da LINDB. O que é LINDB, professor? LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, aquela norma, ela foi atualizada em 2018 e trouxe alguns dispositivos que geram maior segurança para o gestor público. Vou colocar aqui na tela o artigo 22, da LINDB, só para vocês entenderem. No artigo 22 fala assim: na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. As pessoas, o pessoal da área de controle, o pessoal que exerce o controle, tanto interno quanto externo, muitas vezes pecavam por não se colocar no lugar do gestor. O gestor é difícil, ele está lá, ele está sofrendo pressão, existe uma pressão de tempo, pressão para que a coisa funcione, que dê certo e tal. Então é muito complicado. E aí você fica naquela angústia, as coisas têm que dar certo, tem que fazer no tempo certo, porque senão eu posso gerar um prejuízo para a administração pública. Então você tem que entender todas as circunstâncias, tudo que ele está passando, para você poder julgar as ações desse gestor público. Claro que ele tem que observar toda a legislação, não é qualquer coisa que justifique, claro, óbvio isso, mas isso aqui já gera uma certa segurança, faz com que os órgãos de controle tenham uma relação maior de empatia, digamos assim, com o gestor público. Então, já reduz substancialmente o risco dele ser responsabilizado no âmbito do controle interno e externo. Prosseguindo, no mesmo artigo, lá no parágrafo 1º, ele diz assim: em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Então, veja que isso também gera uma maior segurança. Você vai analisar todas as circunstâncias, tudo que permeou
a ação da gente naquele momento. E tudo isso tem que ser levado em consideração, agora por força de lei. Então, gente, tenha isso em mente, tá? A coisa não pode ser, punir por punir. Hoje você está cercado por algumas normas legais que te dão uma segurança maior para poder prosseguir e sair da inércia com mais tranquilidade. Não vamos ficar recuado, com medo, acuado, escondido e tal. Não vou fazer porque eu posso levar um ferro ali na frente do TCU. Não é assim. A gente tem que evoluir, a gente tem que ter coragem, mas aí você vai se cercar de ferramentas, de estudos e de outras coisas que vão te dar maior segurança na sua atuação. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, é muito claro, é a capacitação. Tá? Não dá para a gente ficar sem falar nisso. Eu sou professor, né? É óbvio que eu ia tocar nesse assunto. A capacitação é muito importante. Quando eu comecei a licitar, eu não tinha tanto conhecimento. Muita coisa eu aprendi na marra. Na época, quem estava na alta gestão, lá no órgão que eu trabalhava, que era um órgão menor, achava que não tinha essa necessidade. E eu penei, não foi fácil não, sabe? Eu não tive acesso assim a uma capacitação e tal, foi complicado para mim. Mas eu enfiei a cara, estudei, aprendi muita coisa na prática, fui trabalhando, li muito artigo, li muito livro e tal. Aprendi aos trancos e barrancos. Lá na frente eu comecei a conseguir um curso ou outro que foi me dando maior robustez. E assim, pode parecer bobagem, se eu comprar um livro, tá? Cara, o livro ajuda. O livro ajuda, você lê artigos, você se debruçar, só que você vai levar muito tempo. Esse é o problema. Você leva muito tempo e você tem que ter calma, paciência, analisar, ler, reler várias vezes, tudo, interpretar, ainda mais se você não for da área de direito, né? Então isso vai gerar uma dificuldade extra e tudo leva tempo. Então, assim, se você se cerca se você consegue ter contato com um profissional que já está mais tempo na estrada, que já leciona há algum tempo e tem condições de passar alguns detalhes, algumas dicas especiais, problemas que ele já passou, que ele já vivenciou, cara, realmente é diferente, sabe? Você ter isso. Eu tive acesso a alguns bons profissionais, tá? E fez muita diferença na minha trajetória profissional, tá? Se você tiver interesse, eu tenho um curso de governança, né, que ele está aí para ser realizado. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Esse curso de governança ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, na cidade de Curitiba, Paraná. Então é governança nas contratações públicas. E se você quiser, vou botar o link, você vai entrar lá, vai ter a programação do curso, é um curso específico de governança em contratações. E é basicamente o mesmo programação que eu vou montar para o STF, tá? Que eu também estou trabalhando no curso para eles. Só que o do STF vai ser mais específico, mais customizado para o caso deles. Então entra aí no link e se inscreva. Se você está interessado em outro tipo de curso, eu vou ter um webinário em breve, lá no dia 2/2. Me acompanhe no Instagram, que você vai ficar mais atualizado. E aí nós vamos ter um webinário 100% gratuito, onde eu vou poder te passar muita informação interessante lá, tá bom? Mas não deixe de acompanhar. Bom, prosseguindo, além da capacitação, agora nós vamos para outras questões, certo? De ordem prática, que você precisa ter para poder diminuir o risco de você ter um problema com a solicitação. O terceiro ponto é o planejamento, né? A gente sempre fala sobre planejamento. Vou falar de novo, porque é importante. E se você planejar, você se prepara para fazer um bom trabalho. Então você precisa dedicar um tempo para fazer um bom planejamento, para quando você for executar, as coisas darem certo. Então, assim, a probabilidade que as coisas ocorram da forma como você espera seja muito maior do que se você não planejar, obviamente.
E para você que ainda não me conhece, chegou aqui no canal e tudo, eu vou falar de novo sobre os níveis de planejamento. E não se esqueça, né? Planejamento é hoje, com o advento da Lei 14.133 de 2021, passou a ser princípio. Está lá no artigo 5º dessa lei, e a lei foi muito mais extensa nessa circunstância aí, nesse assunto planejamento, que é realmente muito importante. Mas voltando aqui, vamos falar dos 3 níveis de planejamento. Tá? Eu sou administrador de empresas de formação e vou explicar para vocês como é que funciona. Então nós temos 3 níveis de planejamento. Lá no topo, principal, lá no alto nível, é o planejamento estratégico. É ele que vai permear todas as ações daquela instituição pública para o alcance dos seus objetivos. O planejamento estratégico, ele é mais de longo prazo, ele é um planejamento mais longo, ele é em linhas mais gerais, ele não é tão específico, normalmente é mais de um ano, tá? Com certeza, ele é mais de um ano. Então, ele que vai nortear tudo que a instituição precisa, né, fazer para poder alcançar a sua missão, a sua visão de futuro. Lá vai ter também os princípios que vão nortear toda a ação administrativa. Então ele vai nortear tudo. E ali vão ser delineados objetivos estratégicos daqui a 4, 5, 6 anos, não sei. Depende da instituição, depende de como eles pensaram o planejamento estratégico. Depois vem o planejamento tático, que é o de nível intermediário. No caso de contratações públicas, o planejamento tático, ele é, como é que se diz? Ele surge com um instrumento específico, que é o plano de contratações anual. Ele tem duração de um ano, ele é elaborado num ano anterior para que no ano seguinte você saiba quais são as contratações que vão ocorrer. Não quer dizer que todas as contratações do ano subsequente estarão dentro desse plano de contratações anual. Afinal de contas, nós não temos bola de cristal e nós não sabemos de tudo que vai acontecer um ano lá para frente. Então, podem ser que surjam demandas inesperadas, uma ou outra, e a legislação trata disso aí claramente, tá? E a gente pode fazer um vídeo sobre esse assunto, se vocês assim quiserem. No caso do planejamento tático, nós ainda temos planos de logística sustentável que vão nortear a ação do gestor na elaboração do plano de contratações anual, né? Então, esse plano de contratações anual, ele faz a ligação entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. E o que é o planejamento operacional? Que é a base, a parte lá de baixo de todo o planejamento, que é onde você vai realmente com a mão na massa. É o planejamento de cada licitação. Cada licitação você precisa fazer todo um processo de planejamento direitinho, para quando você for fazer a sua licitação, dar tudo certo. Ou reduzir a probabilidade que algo que você não queira ocorra. Então, no operacional, existem vários elementos, vários instrumentos que vão te ajudar a construir uma boa licitação. A nova norma acabou incorporando, inclusive, elementos que estavam na legislação antiga, né, mas que eram trabalhadas mais especificamente em normas infralegais. É o caso do ETP, por exemplo, que ele é citado muito já passando, né, na Lei 8.666, mas não tinha uma importância tão grande dentro da lei. Aí ele foi resgatado e foi trabalhado dentro de normas infralegais e hoje ele está incorporado na Lei 14.133. Além desse instrumento de planejamento e do plano de contratações anual que a gente já falou aqui, existem outros elementos de planejamento que a Lei 14.133 trouxe. Ela trouxe o DFD, que, vou falar aqui, ele não é a mesma coisa que o DOD, tá? Quem está acostumado a trabalhar com DOD, o DFD não é o DOD. Vou te falar qual a diferença. Ele, em linhas gerais, ele no seu corpo, ele pode até ser muito parecido, mas o DFD, ele é o documento que está citado somente no caput do artigo 18 da Lei 14.133 e que ele é citado lá como um documento que vai
nortear a construção do plano de contratações anual. Então ele é um elemento de planejamento tático e não de operacional. Então o que acontece? As áreas demandantes vão mandar esse documento, você vai reunir lá, sei lá, 20, 30, 50, 100 DFDs, e aí com base neles, então aí você vai ter o plano de contratações anual, porque cada DFD desse é uma contratação. Então se você tiver 20 DFDs, você vai ter 20 contratações previstas para o ano seguinte. É assim que funciona. Na sistemática da legislação anterior, que ainda está vigente, nós estamos aqui em janeiro de 2023, na sistemática da legislação anterior, o DOD, você tinha o DOD, que é o documento de oficialização da demanda, e esse DOD era o primeiro documento do processo de planejamento, né, do planejamento operacional. Não é por acaso que na nova lei o ETP é citado como o primeiro documento da fase de planejamento. Porque você já teve, você entregou o DFD na hora que você montou o plano de contratações anual. É isso. Tá? Então, além deles, do DFD, do ETP, você ainda tem o termo de referência, obviamente. Você vai ter anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, no caso de obras, né? E por aí vai. Então você tem vários instrumentos que vão te ajudar a pensar no como você vai preparar a sua licitação. Vale aqui se aprofundar um pouco mais sobre a questão do ETP, tá? Porque o ETP ele é um elemento muito interessante e ele veio com uma proposta fantástica que as pessoas, muita gente ainda não entendeu. Né? O DFD ele se debruça em questionamentos. Os gestores públicos que se reúnem para construir o ETP, eles têm que se perguntar, né? Qual que é o problema e qual que é a solução? Você tem um problema, você tem uma demanda pública e você tem que analisar e estudar o mercado para entender quais são as opções disponíveis que vão suprir aquela necessidade pública. Então, é como eu digo, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou contratar uma empresa para me fornecer vigilantes em postos de 12x36, em escala de 12x36 e tal, para poder vigiar lá e fazer a segurança do meu órgão. Essa é a necessidade? Não, não é. A necessidade é a proteção de bens da instituição, tá? E a segurança dos transeuntes. Essa é a necessidade pública. Tá? E aí você vai para o mercado, aí essa daí é uma das soluções que existe no mercado, que o mercado está te disponibilizando. É essa pesquisa que você tem que fazer. E aí você vai ver outras opções, vai ter monitoramento 24 horas por câmera, ligado a uma central de uma empresa de vigilância, que caso ocorra qualquer coisa, vai o alarme lá na central, o cara aparece em tanto tempo. Aí você vai ter que trabalhar a cor de nível de serviço. Bom, então acho que deu para entender mais ou menos o que é isso aí. Nos meus cursos eu gosto de fazer uma oficina de ETP para o aluno poder entender melhor como é que funciona isso, como é que para ele poder botar a mão na massa realmente e conseguir fazer isso com maior segurança. Bom, já falamos do planejamento, foi o terceiro item aqui da nossa conversa. Vamos falar do quarto item. O quarto item é: eu ainda não tenho segurança, professor. O que mais que a lei me permite fazer para que essa segurança aumente? Bom, eu ainda não tenho segurança no sentido de não saber exatamente o que o mercado me reserva. Porque, afinal de contas, eu já falei aqui em outro vídeo, existe uma assimetria de informação entre o mercado fornecedor e o mercado consumidor, que somos nós de serviço público. Como é que eu posso resolver isso? Existem vários instrumentos hoje possíveis, que estão lá na lei, para você poder resolver esse problema e diminuir a assimetria de informação. A primeira é você fazer uma audiência pública, que está lá no artigo 21 da Lei 14.133. Então, você faz um chamamento, né,
marca um data, horário, uma coisa bem transparente, né? Põe uma equipe do teu órgão lá e tudo, e você vai conversar com o mercado. E aí você vai ter que levantar alguns elementos e tal, para poder já deixar disponível de antemão, para o mercado se preparar para essa roda de bate-papo, e para poder você eliminar algumas dúvidas aí, algumas dificuldades que você encontrou na elaboração do seu ETP ou do seu edital. O outro elemento que nós temos é a consulta pública, que está lá no mesmo artigo. Então, na consulta pública já é um pouco diferente. Você pode disponibilizar, né, um assunto, ou um edital, ou qualquer tipo de documento lá, para que as empresas, ou as pessoas, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, para que eles se manifestem. Então, esse é um outro instrumento que está disponível para você poder conversar com o mercado. O outro elemento que você pode utilizar é o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse. Esse procedimento de manifestação de interesse está lá no artigo 81, e ele é um dos procedimentos auxiliares previstos para a lei, assim como o sistema de registro de preço, a pré-qualificação. Bom, eu já fiz alguns vídeos sobre esses assuntos aqui, recomendo que você procure aqui no meu canal. Né? Se você ainda não tiver inscrito, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações, porque eu trago algumas informações interessantes para te ajudar. Além do PMI, o que nós temos ainda? Nós temos o diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitação. Mas são casos específicos, e aí você vai ter que dar uma estudada, ou então, se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre diálogo competitivo aqui no canal, e deixar disponível para você, tá? E o diálogo competitivo, ele tá lá, a definição dele está lá no artigo 6º, assim como as outras definições de modalidades estão lá. E existe um artigo específico, onde traz algumas questões, né, procedimentais ou de aplicações dessa modalidade de licitação. Trata-se do artigo 32. Então, se você quiser conferir, vai lá, dá uma olhadinha, pesquisa, que vai ter algumas informações interessantes lá sobre o diálogo competitivo. Né? Hoje já tem muitos artigos, né, que tratam desse assunto e tudo, mas o diálogo competitivo, né, já adianto aqui, é algo mais complexo, leva muito tempo para ele se concluir, tá? E talvez ele seja melhor aplicável para objetos mais complexos. Mas isso pode ser objeto de outro vídeo, basta você se manifestar e aí eu posso me debruçar na elaboração de um vídeo específico sobre o assunto. A mesma coisa para o PMI, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só você conversar comigo aqui. Bom, e além disso, professor, ainda tem mais alguma coisa? Bom, vocês são insaciáveis, na verdade, isso é da natureza humana e, para sua sorte, ainda tem mais um item, né? Então, o primeiro, eu falei de sair da inércia, né? De você arregaçar a manga e ir lá e trabalhar. O segundo ponto que eu falei foi capacitação. O terceiro ponto que eu falei foi o planejamento. O quarto ponto que eu falei foi os instrumentos de planejamento que a nova lei trouxe, que já existiam, na verdade, mas a nova lei absorveu e deu um tratamento um pouquinho diferente. O quinto ponto foram esses outros instrumentos de você realizar uma conversa mais próxima do mercado para poder reduzir a assimetria de informação. Então, o sexto ponto é a gestão de riscos. Pô, professor, mas isso aí é um bicho de 7 cabeças, eu não entendo disso, isso aí é complicado, eu não sei nem o que é isso e tal, isso é de comer, de passar no cabelo. Calma, gente, calma. Gestão de risco é coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Uns em maior grau e uns em menor grau. Eu vou viajar para um lugar de praia. Não quer dizer porque lá tem praia que lá vai estar sol o dia inteiro. Pode ser que chova. Eu mesmo agora acabei de ir para o Rio de Janeiro. Eu passei uma semana de chuva de manhã até de noite. Eu levei guarda-chuva. Então eu estava preparado. Eu fiz o quê? Gestão de risco. Esse é o exemplo mais básico, né? Todo mundo utiliza esse exemplo do guarda-chuva. Mas assim, para a gente entender um pouco mais o que é gestão de risco, vamos trazer primeiro o conceito do que é risco. E você sabe o que é risco? Gente, pelo amor de Deus, eu não vou, aqui nesse vídeo, eu acho que o intuito não é esse. Eu não vou entrar naquelas, eu vou pegar
a ISO, vou pegar o COSO, vou pegar não sei o que, tá? Para você também que não sabe, gente, pelo amor de Deus, depois eu posso falar, ou se você fizer o meu curso de governança, ou mesmo o meu curso de pregoeiro, você vai, ou outro curso que eu estiver ministrando, normalmente eu acabo falando sobre esse assunto, porque é assunto transversal, né, na lei de licitações, e aí você vai aprender mais profundamente. Mas aqui eu estou passando um recado mais rápido, né? Então tem que ser uma coisa mais digerível para você. Mas vamos ver o que é risco, tá? E eu peguei aqui uma definição mais básicazinha, mais singela, que está aqui, para você ver aqui, ó, está aqui no referencial básico de gestão de riscos do Tribunal de Contas da União, tá bom? Não se preocupe, professor, eu não tenho esse livro, queria ter e tal, como é que eu faço para conseguir esse livro? Será que eu vou ter que ir lá no TCU? Eu não moro em Brasília. Calma, calma, respira. Eu vou colocar um link, você pode baixar o PDF, você pode ver da tela do seu computador, você pode imprimir, encadernar, olhar com carinho, tá bom? Tem muita informação interessante. Mas eu vou ler para você aqui qual a definição de risco trazida pelo TCU aqui nesse referencial básico, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição. Tá aqui. Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos. Eu vou complementar um pouco mais essa informação, tá? Eu vou trazer uma definição que está lá na Instrução Normativa número 1, conjunta MPOG/CGU, tá? Que essa norma, ela dispõe, estou aqui com a minha colinha, tá? Ela dispõe sobre controles internos, gestão de risco e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Essa norma ela é de 2016 e ela é muito interessante, tá? Professor, mas eu não sou do Executivo Federal. Beleza. Então, pega ela, dá uma olhadinha, porque você pode fazer um copia e cola ou fazer alguma adaptação e montar a norma para o teu ente público, tá? A sua entidade, a sua municipalidade, o seu estado, você pode adaptar alguma coisa para lá, tá bom? Vale a pena, foi um esforço inicial, você pode pegar carona nisso aí e ter menos esforço. Isso é inteligência, tá? Então vamos lá. Qual que é a definição que a Instrução Normativa traz? Ela fala assim, risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade. Então, olha só, eu quando dou aula sobre gestão de risco, eu tenho um curso de gestão de riscos em contratações, eu já apliquei dentro do MPF, mas eu também apliquei já no TRF da primeira região, e o trabalho é muito em cima de impacto e de probabilidade, tá? E se você tiver interesse e tal, no curso de governança específico, eu vou tratar bem aprofundado nesse assunto e vai ter até dinâmica lá, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então você já aprendeu o que é risco, você já tem uma ideia do que é risco, né? São aquelas ocorrências que podem acontecer, existe uma probabilidade de ocorrência e que pode impactar no seu negócio. Pode ter um impacto alto ou um impacto baixo. E aí você vai ter que avaliar tudo isso, existe todo um trabalho e tal. E como é que é o nome desse trabalho? Gestão de risco. Isso é gestão de risco. Tá vendo como é que a coisa não é tão cabeluda assim? Então vamos ver qual é a definição de gestão de risco. Eu vou pegar de novo aqui o referencial do TCU, tá? Para ler para vocês o que é gestão de risco. Tá aqui, ó, de novo, tá? Gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos. O que a gente está falando aqui desde o início? Segurança para realizar a sua licitação, para você alcançar os objetivos. Não é verdade? É isso que a gente está falando desde o início aqui. Então, complementando, né? A gente está aqui falando... Bom, aí a gente falou aqui. Então, qual que é a questão de fundo aqui? É o alcance dos objetivos institucionais. Só que você não tem que alcançar só os objetivos institucionais. Ele tem que ser um casadinho, tem que ter um combinado.
Porque, não sei se você se lembra, mas existem, além dos seus objetivos institucionais, que foram traçados lá no planejamento estratégico, aí veio para o tático, aí veio para o operacional e tal, você tem os objetivos da licitação, que está lá no artigo 11. Nunca se esqueça disso. Você se lembra quais são os objetivos da licitação? Então vamos lá. Os objetivos da licitação estão lá no artigo 11 da 14.133 de 2021. E o primeiro objetivo é assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, esses são os objetivos da licitação. Estão lá no artigo 11. Mas não para por aí. Lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele fala lá que a alta administração ela é responsável pela governança das contratações, na implantação de processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos, que acabamos de falar aqui, e de controles internos. Tá vendo como é que tá tudo ligado? Tá tudo interligado, tá? E tudo isso para conferir um ambiente íntegro e confiável. Estamos falando de procurar uma maior confiança desde o início, né? Olha só que interessante. Agora, você sabe o que tem a ver gestão de risco com integridade? Essa eu não vou te falar não, tá bom? Me acompanhe, vamos seguir de mãos dadas aí nessa caminhada, que você vai acabar aprendendo mais e você vai ter acesso a mais informações com substância, vamos dizer assim, tá bom? Pessoal, esse era o recado que eu queria dar hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa o like, comenta, pergunta, pede informação e a gente vai conversando, beleza? E ó, webinário, hein? Dia 2/2, 20 horas, tá bom? 100% online, 100% gratuito lá no Instagram. Não esquece não, hein? Se inscreve lá. Forte abraço. Fique com Deus.